Vamos então dar início ao webinar Hostify. Desde já apresentar-me, o meu nome é Diogo, sou Key Account Manager da empresa Hostify PMS. Está comigo também o Hugo, representante da HostKit. Vamos então debruçar-nos principalmente sobre como podemos melhorar então a eficiência da gestão deste caso de proprietários, e como falar um bocadinho também sobre as obrigações fiscais e legais que estão presentes em Portugal, e como é que um software ou um sistema vai conseguir dar resposta a esta grande dificuldade que é passada por proprietários e por gestores de propriedades em Portugal. Desde já, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Gostava então de apenas apresentar um bocadinho o que é a Hostify, um bocadinho o que é que nós podemos trazer para o mercado português, visto que somos neste momento uma empresa global. Estamos presentes em mais de 46 países, somos o software preferencial de vários clientes em todos os pontos e cantos do mundo, apesar de que, como é visto, há grandes diferenças na gestão de propriedades dependendo da regulamentação e das regras de cada país. Neste caso vamos nos centrar principalmente no mercado português, e o porquê da HostKit passar a ser uma energia e uma sinergia perfeita de ligação entre a Hostify, o governo português e então os proprietários ou gestores de propriedades. Portanto, aqui dizer que a Hostify neste momento tem um serviço total, é uma solução total e integrada, desde todas as automações de mensagens, de pagamentos, todas as questões ligadas à caixa de mensagens centralizada. Fazemos todo um channel manager que não agrega somente o Airbnb, como fazemos as conexões diretas com o Booking, com o Expedia, temos conexões com o Verbo, e fazemos também toda a central e ligação de central no que seja também métodos de reservas diretas como websites. Gostava de falar aqui um bocadinho com o Hugo relativamente especificamente às obrigações em Portugal. O feedback que os nossos clientes portugueses têm tido é que, na realidade, o governo não apresenta soluções fáceis de integração e de resposta a todas as obrigações fiscais e de regulamentação, posso até dizer de tratamento de dados, que é obrigatório, seja para o CEF, seja para o INE. Vários formulários têm de ser apresentados para cada hóspede ou para cada reserva. Fala-me um pouco da HostKit neste contexto e o porquê de ser também tão inovadora para o contexto português. Boa, antes de mais, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Basicamente, o meu nome é Hugo, eu sou o cofundador da HostKit, e a HostKit é um software exclusivamente dedicado às obrigações fiscais e às obrigações legais em Portugal, não é? Tenho alguns num slide, tenho ali uma imagem que vai basicamente descrever a situação, digamos assim, das obrigações fiscais e legais em Portugal, que é literalmente um bicho de 7 cabeças, porque são imensas. E pronto, nós vimos, só aqui um contexto antes de eu chegar depois ao meu slide. Eu venho do mundo dos PMS, também sou proprietário pessoal de alojamentos, e sempre tive um problema enorme em trabalhar com PMS internacionais que não têm estas questões de obrigações fiscais em Portugal, não é? Faturação, STEF, TMTs, modelo 30 e INEs. E daí surgiu então, da minha experiência de PMS também com a minha experiência pessoal, surgiu então a HostKit, com o meu parceiro Miguel, que se dedica a automatizar basicamente essas questões, ok? Portanto, eu não quero atropelar o teu flow, a gente pode colocar esse slide mais tarde se quiseres, mas aqui só um contexto inicial do que é que nós fazemos. E pronto, neste webinar eu preparei só mesmo um slide, que é para não estar a também amassar com muitas questões. Eu acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui a ver o webinar sabem do que é que eu estou a falar, não é? Destas questões todas. E pronto, basicamente é isso que vamos falar. Mas podes continuar agora, sem problema nenhum, depois a gente volta então a falar do nosso slide. Claro que sim. Obrigado. Então, para dar apenas um contexto geral, então, a HostKit vem então solucionar um problema que advém de toda a questão burocrática que é imposta a todos os proprietários, agências e corretores de alojamento.
onde, na realidade, é um processo extenso em que sempre que um destes agentes de proprietários, neste caso, tem uma nova reserva ou tem de gerir um novo pedido de reserva, na realidade tem de ser apresentado imensos inquéritos, imensos formulários, e onde também tem de ser passada bastante informação também para o governo português. E foi aí então que foi a Hostify, neste caso, dedicada especialmente, neste caso, ao mercado português, foi obrigada a procurar uma solução interna ou externa, de forma a conseguirmos de forma proativa e ligando então a nossa tecnologia de ponta, conseguirmos dar resposta a estes problemas. Um problema que na realidade tem sido várias vezes apontado pelos nossos atuais clientes. Que problema é este que em várias demonstrações que o departamento de vendas da Hostify faz ao mercado português, que sempre é apontado, como é que nós podemos fazer então esta partilha de dados, como é que podemos tornar este processo completamente automatizado. A Hostify, o objetivo e a grande solução que a Hostify trouxe, então, foi aproveitar todo o nosso hardware e software que já existe e conseguir tornar esse software que já é um software melhorado, ligá-lo então a uma chave API, que é partilhada neste caso pela HostKit, que nos vai fornecer todo este apoio, que neste caso vai poder ter todos os seus processos automatizados e que se vai focar também na experiência do hóspede, que acaba por ser um dos objetivos comuns que estas duas empresas têm. A Hostify, neste caso, já produz e já tem este tipo de efeitos de ajuda em termos de tratamento de dados para o mercado espanhol. Já o fazemos e temos a ligação direta para a Polícia, a Guarda Civil e a Polícia Nacional, mas neste caso para o CEF e neste caso para a PSP ou para as entidades reguladoras em Portugal era uma solução que ainda não existia. Como ainda tinha comentado, a Hostify é realmente uma empresa global, com uma forte presença em mais de 46 países, apesar de que Portugal tem sido cada vez um mercado que tem aberto os braços para receber o nosso software e que tem reconhecido a qualidade dos nossos serviços através de um suporte altamente especializado, um produto que está todo ele traduzido em português para um fácil acesso de qualquer cliente ou potencial cliente em Portugal, e que respeita também todas as regras de segurança em relação ao tratamento de dados. Hugo, se me quiser dar, por favor, passar o slide e dar-me um bocadinho a explicação um pouco técnica do que é que a HostKit vai então trazer para a Hostify, eu agradecia. Ok, então, pronto, basicamente, pode colocar então o slide? Uhum. Exatamente. O bicho de 7 cabeças. Pronto. O que é que nós fazemos? Em termos geral, nós tratamos dos 5 pilares, digamos assim, da burocracia portuguesa, não é? Neste caso não são 7, como o bicho de 7 cabeças, mas são 5, mas provavelmente vão vindo mais, não é? A gente já sabe como é que é o Estado português. Primeiro tudo, base, tratamos da parte que é mais complicada, que é a faturação, porque é um processo que tem que ser certificado pela autoridade tributária, não é? E não é qualquer um em Portugal que consegue fazer uma fatura. Pronto. Neste caso, a faturação, obviamente, também pode ser feita manual, mas o interesse disto tudo é a automatização, não é? Nós, ao irmos buscar as reservas da Hostify, a gente já fala um bocadinho depois no final sobre isso, nós vamos buscar, obviamente, os dados necessários, não só para o restante, que é o CEF, mas também para a faturação. E a faturação é basicamente os dados financeiros, não é? Os valores, o valor recebido, a comissão do portal, se existe taxa de limpeza ou não, e por aí fora. Portanto, neste sentido, nós preparamos então uma automatização, pode ser feita e é feita na lógica à base do portal. Por exemplo, se for Airbnb e VRBO, pela circunstância de que eles pagam no dia do check-in, ou pelo menos mandam o dinheiro no dia do check-in,
o dinheiro normalmente está sempre 2 dias na conta bancária de toda a gente. Nós emitimos a fatura, ou o automatismo emite sempre, então, 2 dias depois do check-in para esses 2 portais. Tudo o resto é sempre no dia do check-out. Dentro deste procedimento, depois nós vamos utilizar os dados que estão dentro da reserva, ou emitimos a fatura, se existir algum NIF português, nós emitimos obviamente com o NIF português, se não emitimos com o nome que vem do check-in online, ou o nome que vem, por exemplo, do lead guest, do passaporte. Se nada disso existir, nós emitimos sempre como consumidor final, ok? Nós emitimos faturas de recibo, por isso não temos aqui nenhuma restrição legal na emissão das faturas, porque normalmente o consumidor final, para faturas, o limite é de 1.000 euros, mas neste caso faturas de recibos não. Okay. Na faturação, depois também existem outros modelos de faturação, digamos, mais híbridas, em que nós temos para clientes específicos que gostam de ter o controle em termos de funções específicas, por exemplo, de gerar faturas em bulk, digamos assim, para certas reservas, obviamente sequencialmente e respeitando todos os trâmites legais da sequência que existe nas séries, mas também temos esse tipo de solução, sendo que, obviamente, depois depende de cada caso. Nós temos clientes que gostam do controle total, gostam de fazer tudo manual, temos clientes que gostam de chegar ali, clicar uma vez e aquilo processa tudo, ou clientes que automatiza tudo. Mas sendo que estas opções estão disponíveis, e podem, obviamente, ser, neste caso, completamente automatizadas, o que retira imenso trabalho. Faturação, até a faturação manual, passa um bocadinho por um processo de 2 a 3 cliques, porque ele vai buscar, obviamente, as informações da reserva e diz logo, pergunta logo, é este o valor final, é só criar o cliente e por aí fora. Mas, obviamente, o objetivo aqui é automatizar tudo. Depois, dentro deste processo, nós temos também a ferramenta do modelo 30, que é pioneira, que mais ninguém faz em Portugal, pelos vistos, que é muito simples. Na verdade, é muito simples, mas as pessoas acabam por se complicar esta questão. A maior parte das pessoas fazem o modelo 30 à base da data da reserva, o que não é, digamos, 100% correto. Não está errado, mas também não é 100% correto, porque imaginemos que temos uma reserva que entra hoje e só tem o check-in só daqui a 2 meses. Se, entretanto, nós emitimos um modelo 30 e comunicamos à AT que pagámos 100 euros de comissão da Airbnb ou da Booking, se existir um cancelamento, basicamente nós não vamos ao modelo 30 dizer assim, olha, houve ali um cancelamento, não é? Isto não existe no modelo 30. O modelo 30 não é um formulário com moldes para edições. Por isso, a maneira mais correta de fazer à base de faturação. Ou seja, faturei, significa que a reserva aconteceu. Daí o que nós fazemos é, nós vamos então buscar dentro da faturação, vamos ver no período selecionado, por exemplo, se formos agora em agosto, ele vai buscar as faturas todas dentro de agosto, vai buscar então as reservas associadas a essa faturação e dentro dessas reservas vai buscar então a comissão do portal e faz então a atribuição correta dos portais que são, sendo que obviamente cada portal depois tem um nível de português e um nível estrangeiro diferente e aquelas obrigações todas que devem estar dentro do fecheiro, como o serviço de finanças e por aí fora. Mas é um processo que pode ser automatizado com um simples clique. Nós fazemos o XML. O modelo 30 não pode ser submetido automaticamente para a AT como a faturação. A faturação pode ser automática através do SAFT. Não existe, no modelo 30 não existe, a AT não tem essa possibilidade, por isso, porque se tivesse nós fazíamos. Mas é muito simples, é chegar ali, clicar, fazer o geral download, ele automatiza o fecheiro, é só chegar depois ao portal das finanças e fazer o upload. Ok. Este é o processo mais em termos de obrigação fiscal neste sentido. Depois temos outras questões que fomos desenvolvendo que também passam também, obviamente, muito pela burocracia em Portugal, que é a parte, obviamente, dos boletins do CEF. Os boletins do CEF são, a priori, coletados com o nosso check-in online. O nosso check-in online obviamente, a Hoskit é uma empresa portuguesa só mesmo para o mercado português, neste caso, ok? Ou seja, nós não fazemos para outros mercados, como tal, as nossas soluções são feitas para nós, não é? Aqui em Portugal. Daí o nosso check-in online acaba por ser, no final, um bocadinho mais direcionado para a nossa realidade e os nossos clientes preferem sempre utilizar o nosso check-in online também por causa disso. Também porque nós no check-in online tentamos ser o mais curto possível e temos lá umas questões que ajudam imenso a conversão do preenchimento dos dados. E é feito através de um domínio nosso que é o iCheckin.pt, porque não faz sentido estar a mandar coisas para os hóspedes da Hostkit ou da Hostify, pelo menos nós achamos isso, porque o hóspede no final não sabe quem é que nós somos, digamos assim.
sabe só que o proprietário está a pedir um check-in online, daí o iCheck-in.pt é mais relevante e cria mais confiança. Ok. O nosso check-in online é muito curto, tem várias opções, mas pode ser muito curto, pede alguns dados, obviamente os dados todos obrigatórios para o CEF. As coisas que não são obrigatórias para o CEF nós nem sequer perguntamos, porque não faz sentido estar ali a amassar ali os hóspedes. E nós temos à volta de 95% de conversão no nosso check-in online, okay? O que é super alto e é muito bom e funciona para a realidade que existe e para a finalidade, que é a coleta dos dados, não só para o CEF, mas também depois nós gostamos de utilizar pelo menos o passaporte que vem do lead guest para a faturação, no caso não existir nível português, e pronto, esse processo pode ser automatizado, ou seja, aos proprietários que estão aqui, aos gestores, podem enviar o link do nosso check-in online dentro da Hostify, ou seja, nós não tem que utilizar o Skid para esse caso. Existem tópicos escritos no nosso Help Center para dizer como é que isso se faz. É muito simples, é só nas comunicações automatizadas da Hostify. Esse link, as pessoas entram, preenchem os dados ficam centralizados e depois podem ou não, isso depois depende de cada um, ser automatizados para o envio para o CEF. Okay? Sendo que o automatismo é a função mais comum, como é óbvio, ninguém quer se chatear muito com isto, e eles são submetidos sempre. A primeira tentativa é sempre feita no dia a seguir, cada proprietário pode escolher a hora. Nós tentamos sempre 3 vezes, ou nos primeiros 3 dias fazemos 3 tentativas, até se os dados não estão preenchidos, que é para dar tempo ali para fazer o preenchimento dos dados, no caso faltar alguma coisa, e pronto, basicamente é isso. Dentro do check-in online existem outras opções, ok? Nós temos, o que eu não escrevi aqui, porque este webinar é mais direcionado para as obrigações fiscais e legais, mas nós temos a conexão com a Omit, que é os Smart Locks, que é a solução preferencial em Portugal, não é? E a questão, por exemplo, também da taxa municipal turística, que pode, por exemplo, ser coletada também dentro do check-in online, ou então pode ser gerado as chaves para a Omit, ou para a TT Lock, neste caso, no check-in online. Portanto, neste sentido, há aqui um ecossistema nestas 3 questões, sendo que, obviamente, a parte central para a coleta dos dados é o nosso check-in online, que pode depois ou não fazer estes automatismos e como disse também, Smart Locks com a Omit ou com a TT Lock, ou então a coleta, por exemplo, da TMT. Nós fazemos, esta será o ponto seguinte, que é a TMT, a taxa municipal turística. Nós, além de fazermos os cálculos automáticos da reserva, né? Cada alojamento tem a sua definição, assim como a faturação. Isso é um ponto que eu me esqueci de dizer, mas falo já sobre isso. Tendo ali a definição, por exemplo, estamos em Lisboa, são 2 euros por noite pelas 7 noites, ou no Porto. Basicamente ele faz o cálculo dessa TMT a ser paga. Depois já ali no dashboard, obviamente, umas estatísticas sobre isso que pode ser retirado para fazer o pagamento depois à Câmara Municipal, mas também pode ser, como disse, também coletado dentro do check-in online, okay? Através da Stripe. Pronto. Há aqui provavelmente alguma outra questão que se sobrepõe às ferramentas da Hostify, é como tudo, mas em relação, porque sendo, digamos, a finalidade do check-in online, a coleta dos dados do CEF, não fazia depois sentido estar a mandar o cliente depois para outro lado qualquer, só para fazer o pagamento, né? Com uma experiência totalmente diferente. Por isso é que nós criámos também esta solução, e depois também depende de cada proprietário, depois cada um pode decidir a melhor maneira de fazer. Pronto. O ponto final é o relatório do INM, que é o IPHH, que é o inquérito de permanência dos hóspedes em hotelaria, que não é obrigatório para toda a gente. Não sei se provavelmente há aqui proprietários que nunca ouviram falar sobre isto, mas o relatório neste momento é só obrigatório para quem tem mais de 10 quartos, 10 ou mais quartos. Não sei se entretanto ouviram, por exemplo, falar do saiu ontem o estudo que a Alep pediu para a Universidade Nova de Lisboa, em que fazia realmente a referência a esse ponto. Os dados do INE são, neste momento, não muito fiáveis em relação ao alojamento local e alojamento turístico em Portugal, porque eles só pedem realmente a partir de 10 quartos. Mas, 2 pontos. Para quem tem neste momento 9 quartos e tem que submeter o relatório NE, nós conseguimos automatizar o relatório completo. Porquê? Porque nós temos, em primeiro lugar, existindo a faturação, nós temos ali o volume do negócio e conseguimos, obviamente,
colocá-lo e buscá-lo e inseri-lo no relatório. Depois, tendo os dados dos hóspedes, que é a finalidade do check-in online, nós temos, obviamente, também aquela tabela que é fantástica do INE, com o número de dormidas, qual é que é o país, com aqueles códigos todos do ICAO, que é realmente um bicho de 7 cabeças, e nós conseguimos também automatizar isso, sendo que o automatismo só funciona para clientes que tenham faturação, que não tenham restauração e que não sejam da Madeira e dos Açores. Porque a restauração, porque é um valor dinâmico que nós não conseguimos saber. Madeira e os Açores, eles têm mais uns requerimentos, digamos, no formulário, que não existe no continente, que, por exemplo, pede o valor financeiro ou o valor monetário que é pago aos funcionários, que é, obviamente, um valor que nós não conseguimos saber, daí não conseguimos automatizar para esse. Mas o relatório pode ser sempre submetido, independentemente da realidade, pode ser sempre submetido através da HostKit, ele é centralizado em HostKit, não é preciso ir mais ao WebInc, que é a tal plataforma do INE, e assumindo que as pessoas estão aqui, são do continente, e que querem fazer faturação e que vão fazer também digamos, o CEF e que não tenham restauração, pode ser completamente automatizado, ok? Em relação ao ponto da faturação que eu me esqueci, que é relevante, é dentro na HostKit, cada alojamento é independente, ok? Ou seja, pode ter as definições que quiser, sendo que também de faturação. Cada alojamento pode ter um nível de faturação diferente, ok? Sendo que, no exemplo de haver 10 alojamentos, pode haver 10 níveis diferentes, faturáveis, assim como pode haver, por exemplo, só 2, que há 5 com um nível e há outros 5 com outro nível, ok? Isso está previsto e são ilimitados, digamos assim. Não há aqui nenhum limite de contas de faturação para dentro do alojamento. Pronto. A priori, existe ali, obviamente, um setup que é necessário, não é? Por causa da questão do AdCode, como é que se cria a série, tem que se fazer ali um utilizador nas finanças para a HostKit, que só precisa de 3 permissões, que é para conseguir fazer ali o AdCode, e a partir desse momento basta depois criar os produtos, sendo que o alojamento, normalmente, para quem não está isento de IVA, é 6%, e atenção que a taxa de despesa é 23%, ok? Por isso é que nós também fazemos ali, durante a sincronização com a Hostify, também vamos buscar a taxa de limpeza, porque supostamente tem que ser taxada a 23%. Pronto, isso é importante, e daí a fazer a diferenciação disso. A partir do momento em que está feito isso, a série e os produtos criados, o alojamento tem as definições corretas, tem lá o nível, tem lá o nome, tem lá tudo. Assumindo que as reservas vêm todas corretas, estão lá os valores financeiros todos, o automatismo pode correr sem problema nenhum e gera faturas. Depois, no final do mês, aliás, no início do mês seguinte, o SAFT pode ser manualmente gerado ou automatizado para o envio para o CEF, para a autoridade tributária. Pronto, e este é o pilar da HostKit. Só que um contexto final, que isto vem também de muita prática pessoal, não é? Nós somos, como disse já, somos anfitriões. Nós, obviamente, percebemos o que é o significado deste tipo, da necessidade deste tipo de solução, daí temos criado a HostKit e ajudamos os nossos clientes neste sentido. Nós temos proprietários com centenas de alojamentos, não é diferente para nós, a solução é 100% escalável, e independentemente de ter 1 ou 100, os nossos clientes têm sempre o suporte adequado e nós estamos cá sempre para responder, e até mesmo normalmente gostamos sempre de fazer o onboarding com todos os nossos clientes pessoalmente, através de uma videochamada, com mais ou menos aqui no webinar, e fazer ali o setup de acordo com a realidade, e basicamente é isso. Depois, no final, só mesmo para terminar da minha parte, até obviamente, se depois alguém tiver alguma pergunta pode fazer, mas a conexão com a Hostify é muito simples. Nós precisamos só da chave API da conta da Hostify, é entrar na HostKit, registrar uma conta. Nos primeiros 30 dias são completamente grátis, pode-se testar com um alojamento completamente grátis. É inserir as chaves da API da Hostify e nós então vamos buscar as reservas e depois a partir daí começa o sistema. Nós também existe a possibilidade de testar a faturação também. Pronto. Nós temos
damos a possibilidade para, neste caso, nós iríamos criar uma série fictícia manualmente para este cliente, que depois, obviamente, não tem ali muito mais definições, mas que faz o bloqueio das definições por uma questão de segurança para nós, porque não é enviar nada para a AT, como é óbvio, não pode ser, mas criando ali uma série fictícia, a faturação pode ser testada, o automatismo pode ser testado sem qualquer tipo de problema. Neste caso, os proprietários que estão aqui no webinar poderiam continuar a fazer faturação exatamente igual como estão a fazer agora, testar o automatismo na HostKit e depois um dia decidam no final do trial, pode dizer, olha, o que nós queremos fazer, vamos iniciar e então fazemos então uma série correta, com o lado de código correto e iniciar, ok? Pronto, da minha parte é este, digamos, como se costuma dizer, o scope geral da HostKit. Existem mais coisas que nós fazemos, mas que não obviamente não interessam neste sentido aqui explicar muito, mas pronto, é criar uma conta no HostKit PT gratuita 30 dias e depois podem marcar obviamente ali uma reunião, que é uma chamada de WhatsApp e nós ajudamos. Perfeito, acho que ficou perfeitamente entendido a ferramenta, a HostKit. Já muito obrigado também por esta explicação breve, e ficou nítido então que o bicho de 7 cabeças que conseguimos ver aqui na apresentação é um bicho que conseguimos cortar desde já algumas cabeças e passar para uma ou duas em relação a todas estas automatizações que vocês conseguem realmente gerar, com o suporte, neste caso também, que a Hostify pode dar, porque a reserva também depende depois, o tratamento dos dados da reserva também depende do Channel Manager e de como é recebida. É muito importante também recebermos todos os dados, como disse, da taxa de limpeza e de todas as taxas subjacentes a essa reserva. E então é muito importante então esta sinergia entre o Channel Manager e o partner, que neste caso é a HostKit. Da nossa parte, acho que ficou foi bastante esclarecedor. Acho importante que se também algum cliente ou potencial cliente português ou no mercado português tiver interesse nesta ligação e nesta integração, contacte diretamente o Hugo, ou então nós também podemos fazer toda esta ponte e apoio depois para esta ligação e através desta chave API, como explicou o Hugo. Estamos ambos disponíveis para qualquer sessões de dúvidas. Queria desde já novamente agradecer o seu tempo, deixar a minha disponibilidade através do meu e-mail diogo@hostify.com para uma demonstração em termos de como é que funciona a nossa PMS e como é que pode impactar e escalar o seu negócio, e concretamente ao mercado português. Deixo então a responsabilidade do Hugo de poder trazer a melhor sorte e conseguir livrar as dores de cabeça de que infelizmente, o nosso país gera com todas estas medidas e regulamentações. Muito obrigado, Hugo. Nada, obrigado eu pelo tempo e pronto, estamos disponíveis, se precisarem de alguma coisa, é só na HostKit PT ou enviar um e-mail, mail@hostKit.pt e cá estaremos para explicar alguma coisa que não tenha surgido, que não tenha ficado claro, e até já. Obrigado. Muito obrigado. É um bom dia.